sua grande capacidade de levar ao óbito ou de deixar graves sequelas, associado ao fato de nos pegar desprevenidos, fazem do aneurisma cerebral uma das doenças mais temidas do mundo. Mas você sabe realmente o que é o aneurisma cerebral? Meu nome é Luiz Penzo e eu te convido para pensar comigo. Pensa com Penzo. Assim como qualquer casa que possui encanamentos para distribuição de água entre os diferentes cômodos, o nosso corpo possui os vasos sanguíneos, que são responsáveis pela distribuição de sangue para os diferentes órgãos e sistemas. E nessa analogia, o cômodo protagonista da nossa residência corporal é, sem dúvida, a nossa cabeça. As artérias seriam os encanamentos responsáveis por levar o sangue do coração para a cabeça, ao passo que as veias seriam os encanamentos que trariam sangue da cabeça para o coração. Agora imagine se nós abrirmos uma torneira e acoplarmos a essa torneira uma bexiga, como uma bexiga, um balão de aniversário. Essa bexiga vai se encher de água até que a pressão no seu interior seja tão grande ao ponto de estourar. Pois bem, o aneurisma cerebral é exatamente como essa analogia. Uma bexiga que nos termos científicos nós denominamos de dilatação sacular, presentes em um encanamento da casa, no caso na parede de uma artéria do nosso corpo, em um cômodo específico, a nossa cabeça. Agora que você compreende com mais clareza o que são os aneurismas cerebrais, provavelmente você deve estar se perguntando algo mais curioso ainda. Por que os aneurismas cerebrais surgem? Por que surge o aneurisma cerebral? O surgimento do aneurisma cerebral acontece por vários fatores, isto é, multifatorial. Basicamente, ocorre por uma associação entre fator genético e um fator externo, que na medicina nós denominamos também como fator ambiental. Quanto ao fator genético, os aneurismas podem ser classificados em dois tipos. Aneurismas esporádicos, que acometem pessoas sem história de doença nos familiares de primeiro grau. E os aneurismas com história familiar positiva, quando algum parente de primeiro grau apresentou aneurisma cerebral. Aproximadamente 90% dos casos são de aneurismas esporádicos, mas independente de serem do tipo esporádico ou do tipo com história familiar positiva, uma grande variedade de genes em regiões cromossômicas têm sido associados aos aneurismas intracranianos. Calma, muita calma nessa hora que eu vou traduzir tudo isso para você. A moral da história é que existe uma influência genética associada ao surgimento do aneurisma cerebral. Isto é, para a formação é necessária uma predisposição genética. Para você ter uma ideia, pacientes com familiares de primeiro grau que tiveram aneurisma cerebral possuem o triplo de chance de também terem aneurisma cerebral e o dobro de chance de sangramento quando comparado a pacientes ou uma população sem familiares com a doença, demonstrando dessa forma a associação genética na fisiopatologia dos aneurismas cerebrais. Ainda sobre a influência genética, existem doenças e síndromes que estão fortemente associadas ao aneurisma cerebral. Entre elas, podemos citar a doença renal policística, síndrome de Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular, anemia falciforme, malformação arteriovenosa cerebral e a válvula cardíaca bicúspide, entre outras doenças. Isso pode parecer muito chato à primeira vista, mas preste atenção, pois é crucial tanto para auxílio de tomada de decisão do médico, como é fundamental para a população se alertar sobre a possibilidade de um rastreio ativo nos casos em que se tem conhecimento de que algum ente querido foi afligido por aneurisma cerebral, uma vez que essas pessoas possuem um risco muito maior de possuírem aneurisma cerebral e também de sangramento cerebral. Agora, falando dos fatores ambientais ou do fator externo, destaca-se o tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, ingesta abusiva de álcool, aterosclerose e drogas ilícitas como cocaína e a maconha. Quanto ao tabagismo, é um fator de risco para formação, crescimento,
ruptura, pior prognóstico naqueles pacientes que sangram e também um retorno do aneurisma mesmo após tratado. Eu vou repetir porque isso é chocante. O tabagismo é um fator de risco para formação, ruptura, pior prognóstico naqueles pacientes que sangram e o aumento do retorno do aneurisma mesmo após tratado. Uma pessoa que fuma possui uma chance aumentada 3 vezes maior de apresentar hemorragia por aneurisma quando comparado a uma pessoa que não fuma. E olha que loucura! Uma pessoa que fuma e possui hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, o risco de hemorragia de ruptura de aneurisma é 15 vezes maior quando comparado a um paciente que não é hipertenso e não é tabagista. Muitas vezes nós temos dificuldade para iniciar ou manter hábitos de vida saudável por uma falta de motivação. E esse conhecimento é sem dúvida um grande incentivo para você parar de fumar. É um grande incentivo para quem não tem aneurisma e deseja continuar não tendo. É um incentivo para quem tem e gostaria que ele não se rompesse. E é um grande incentivo para aqueles que já trataram aneurisma e gostariam que ele não retornasse. Eu não quero acusar, pelo contrário, gostaria que esse vídeo fosse um incentivo, uma motivação para uma mudança de vida. Curiosamente, você já ouviu falar de algum cachorro de estimação que tenha morrido de derrame devido a um aneurisma cerebral? Ou ainda, você já ouviu falar de uma criança ou um bebê que tenha falecido decorrente de uma hemorragia intracraniana proveniente de um aneurisma cerebral? Pois bem, a presença de aneurisma cerebral, tanto em animais quanto em crianças, é extremamente raro. E por que isso acontece? Exatamente por causa da influência e da importância dos fatores externos sobre o surgimento dos aneurismas. Você nunca verá um bulldog francês fumando ou ainda um bebê abusando na dose diária de álcool. Me vê a próxima. Consegue imaginar essa cena? Não existe. E ainda que nestes exemplos, onde crianças ou pets possam deter algum grau de predisposição genética para o surgimento do aneurisma, a ausência de exposição aos fatores de riscos, como citados anteriormente, faz com que a incidência dessa doença seja extremamente rara. Isso não é somente uma demonstração do quanto esses fatores de riscos externos são fundamentais na gênese da doença, como também é um grande incentivo para a mudança de hábitos de vida e uma adoção de um estilo de vida saudável. Apesar de complexo, o conhecimento da fisiopatologia é fundamental para a tomada de decisão do médico, assim como também um posicionamento do paciente adotando o máximo de medidas para evitar o desenvolvimento ou, nos casos já diagnosticados, melhorar o prognóstico e reduzir as chances de recidiva da doença. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe e caso tenha alguma dúvida, comente aqui nos comentários. Francis Bacon diz: o conhecimento é em si mesmo um poder. Compartilhe o conhecimento e use esse poder ao seu favor. Eu fico por aqui e te vejo em breve. Mas antes, sugiro que você assista uma playlist com vários outros vídeos falando sobre esse tema de aneurisma cerebral. Você pode clicar no card aqui em cima e até a próxima!